quero nessa noite conversar um pouquinho com vocês sobre perdão, sobre cura. Uma palavra tão simples de ser pronunciada, não é verdade? Mas que às vezes é tão difícil para mim e para você colocar essa palavra em prática em nossas vidas. Uma palavra que nós só sabemos, ou talvez vamos entender qual é o peso dela, qual é a dificuldade que nós temos com ela, a partir do momento que eu e você, nós precisarmos pedir perdão, ou talvez liberar perdão para alguma pessoa. Hoje à tarde eu estava me preparando para este momento, e eu comecei a olhar para a história de Jacó. Um homem que tinha tudo para continuar em uma vida errada, após ter trapaceado seu pai, enganado seu pai. Ele começa a fugir daquele confronto, daquele momento ele começa a se esconder. Ele parte para um lugar distante, ele vive ali 20 anos. Ele se casa, ele constitui família. Ele trabalha, ele conquista ali alguns bens. Mas chega uma altura em que ele decide voltar para a casa do seu pai. Voltar para a sua terra, juntamente com a sua esposa, suas esposas e também com seus filhos. Mas ele sabia que essa volta para o seu lar, para a sua casa, para a sua terra, ele teria que reencontrar com seu irmão Esaú, o qual ele tinha medo, o qual ele precisava pedir perdão, liberar perdão. Ele começa ali a pensar uma maneira mais fácil, talvez de comprar o perdão do seu irmão, de passar por essa situação sem muita dor, sem muito constrangimento. E ali ele sai de sua casa, ele começa a caminhar com seus bens, sua família. E chega uma altura em que ele entende que ele precisava ter um encontro com Deus. Ele atravessa sua família, os seus bens para o outro lado do rio. E ele permanece ali naquele lugar e ele se encontra ali com um homem. E ali ele começa a lutar, ele começa a batalhar, a chegar num ponto de dizer: olha, eu só vou soltar você quando você me abençoar. Ele entendia que o que ele mais precisava, que a sua maior necessidade, não era bens, não era comprar ali o perdão com seu irmão, mas sim ter um encontro verdadeiro com Deus. Ele entendia que aquele encontro poderia mudar, poderia transformar a sua vida. E ali o anjo, ele pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele responde: olha, meu nome é Jacó. Como se ele estivesse dizendo: olha, meu nome é enganador, meu nome é usurpador. Eu sou aquele que trapaceou, eu sou aquele que precisa do perdão, eu sou aquele que precisa pedir perdão. E o anjo de Deus vira para ele e diz: olha, a partir de hoje o seu nome não será mais Jacó, o seu nome não será mais enganador, o seu nome não será mais aquele que trapaceia, mas a partir de hoje o seu nome será Israel. A partir de hoje o seu nome será bendito. Queridos, eu não sei qual é o seu nome. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a situação que talvez tenha te levado a chorar, a se prostrar. Mas eu sei que você vai sair daqui nessa noite de uma maneira diferente.
talvez pensando diferente, talvez não olhando mais para você, talvez não olhando mais para aquele problema que aconteceu lá no passado. Talvez a dificuldade que um dia você encontrou para perdoar, para pedir perdão, o Senhor nessa noite, Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar essa situação na tua vida. Jacó, ele sai dali, ele se encontra novamente com a sua família. E ele estava ali pensando antes desse encontro de colocar ali presentes na frente, sua família em sua frente. Mas quando chega ali, ele fala: não, eu mesmo vou à frente. Eu mesmo vou me encontrar primeiramente com o meu irmão. Aquele medo, aquela incerteza já não existia mais, porque a certeza que ele precisava estava dentro dele, que era a própria presença de Deus. A certeza que eu e você nós precisamos não está no que nós temos ou no que nós fazemos, mas está na cruz, em Cristo Jesus, que nos sarou, que nos justificou através da morte, através do sangue que foi vertido ali naquela cruz. Ele se encontra com seu irmão, aquele que ele tinha medo, aquele que antes estava procurando ele para matá-lo. Ele vem correndo ao encontro. Ele abraça o seu irmão. Ele beija o seu irmão. E naquele lugar há quebrantamento. Naquele lugar há cura. Naquele lugar há transformação. Naquele lugar há libertação. Sabe, queridos, muitas são as vezes que eu e você, nós até falamos: é fácil perdoar. Eu não tenho dificuldade para liberar perdão. Eu não tenho dificuldade para pedir perdão. Às vezes nós pensamos que aquele que vai até o outro é o forte. Às vezes nós entendemos que aquele que aceita o encontro, ele é corajoso. Mas eu quero te dizer que feliz é aquele que decide liberar perdão. Feliz é aquele que decide. Aquela pessoa que vive carrancuda, fechada, ela vive numa oscilação todo dia. De repente ela está feliz, daqui um bocadinho ela está triste, infeliz, angustiada, cabisbaixo, sem saber para onde ela vai. Permita-me, por favor, contar nessa noite um testemunho pessoal desde a minha infância. Eu creio que Deus vai ministrar na sua vida através desse testemunho. Eu vim de uma família muito pobre. Nós morávamos no interior do Paraná, em uma cidadezinha pequenina chamada Formosa do Oeste. Eu vim de uma família onde muitas eram as vezes que a minha mãe, ela preparava o alimento para mim e minhas 3 irmãs. E ela ficava ali perto, chorando porque ela não tinha o que comer. O alimento tinha que ser para os filhos, porque ela entendia que esses filhos eram uma responsabilidade dela. Casada com um homem alcoólatra, bebedor de cachaça, onde faltava o arroz, faltava o feijão, faltava o medicamento, faltava a roupa, mas não faltava todos os dias 1 litro de cachaça. E eu cresci vendo aquela situação todos os dias. E mesmo eu tão novo, ali com meus 5, 6 anos, aquilo entristecia o meu coração. Aquilo começou ali a trazer algumas marcas, em ver muitas das vezes a minha mãe sendo maltratada, muitas das vezes as minhas irmãs sendo maltratadas. E meu pai, ele tinha um amigo de copo, um amigo de pesca, um amigo de caça, um rapaz o qual ele confiava dentro de nossa casa nele de uma maneira plena. E um certo dia esse rapaz,
Ele me chamou para ir caçar pássaros no meio de uma plantação de milho. E quando nós chegamos ali naquele lugar, nós paramos em um local e ele começou ali a me alisar. Ele começou ali a falar umas palavras comigo que eu nunca tinha ouvido, que eu não sabia. Eu tinha 7 anos de idade. E de repente, ele começa ali a se despir. Ele fica totalmente nu na minha frente. E ele pede para que eu tirasse também a minha roupa. Isso então eu fiz. Era amigo do meu pai, era uma pessoa de confiança. E aquele homem, ele abusou de mim sexualmente. Não foi um abuso somente de apalpar, mas um abuso de penetração. E eu voltei para minha casa chorando, sentindo muitas dores no meu corpo, e também sentindo muitas dores na alma, a qual eu não entendia por que aquele homem, que o meu pai tanto confiava, tinha feito aquilo comigo. Eu não entendia nada daquilo, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu cheguei em casa chorando. Eu fui direto para o meu pai. Eu peguei no braço dele e falei: pai, eu preciso de ajuda. O seu amigo fez algo comigo que está doendo, está machucando. E meu pai falou: olha, espera aí um pouquinho. E aquele homem estava comigo dentro de casa. Ele saiu, ele foi lá fora. Meu pai foi até um pé de amoreira. Ele tirou ali uma vara e ele chegou dentro de casa. Ele me segurou com uma mão em um dos meus braços. E ele começou ali a me bater. Ele começou ali a me espancar. Ele começou a bater. E aquelas varadas, elas não chegavam a tapar aquela dor que eu tinha na alma, aquele ódio que estava sendo gerado no meu coração. E ele me espanca ali até quebrar toda aquela vara. E ele começa a dizer que eu era mentiroso, que o amigo dele não tinha capacidade para fazer aquilo, que o amigo dele gostava de mim, que o amigo dele gostava de mim como se eu fosse filho dele. E de repente a minha mãe, ela vai lá fora e faz a mesma coisa. Ela tira uma vara muito enraivecida. Ela entra dentro de casa, mesmo olhando o meu corpo todo marcado das chicotadas com aquela vara. Ela me segura novamente em meus braços. E ali ela começa novamente a me chicotear. E aquelas varadas começavam a cortar o meu corpo. Aquelas varadas começavam a me machucar. E eu começava a não derramar mais uma gota de lágrimas. De repente ela me soltou e falou: some da minha frente. Aquele homem que tinha abusado de mim, ele estava ali na minha frente, me vendo apanhar. Ele começava a sorrir. Ele começava a falar para o meu pai: eu não fiz nada. Eu saí dali, queridos. Eu fui para o meio de uma lavoura onde tinha uma curva de nível. Eu sentei ali em cima daquelas terras. Eu sentia dor no meu corpo. Latejava internamente, externamente da mesma forma. Com 7 anos de idade eu pensava: olha, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Era um momento que eu precisava de amor. Era um momento que eu precisava de cuidado, de carinho. Precisava que alguém me acolhesse, que alguém chegasse até mim e falasse: olha, filho, eu amo você, eu acredito em você, eu confio em você. Mas não tinha nada disso. Eu começava ali a olhar para o tempo e perguntar para mim mesmo: por quê?
Nós morávamos perto de um rio bem grande. Eu fui na beiradinha daquele rio e falei: olha, eu vou tirar a minha vida. Para que eu quero viver? Ninguém gosta de mim. Eu sentia dentro de mim como se fosse uma espada que estivesse penetrando dentro de mim. Passada uma semana, aquele homem aparece novamente em minha casa. E quando eu olhava para ele, eu olhava com medo. E ele me chamou: olha, vamos caçar pássaros de novo? Eu falei assim: não, eu não vou. Meu pai falou: você vai sim. Você vai com ele sim, porque senão você vai apanhar de novo. E eu saí dali e fui, e aconteceu a mesma coisa. Durante 2 anos seguidos, semanalmente isso acontecia. De 7 até 9 anos. Momentos de angústia, de aflição. Eu não podia falar, eu não podia contar o que estava acontecendo, porque ninguém acreditava. Meu pai, ele começa a olhar para mim algumas vezes. E ele começa a me chamar de viado, de gay. E cada vez que ele falava isso, aquilo doía, aquilo machucava. Eu pensava: até quando ele vai continuar com os olhos tapados e não vai enxergar que é verdade o que eu estou falando para ele? Às vezes, queridos, eu olhava para ele, tudo que eu sentia era ódio, era rancor, era raiva, era vontade de fazer algo para que ele sumisse da minha frente. Aos 9 anos de idade surgiu uma oportunidade. Para nós sairmos lá do estado do Paraná e ir embora para Rondônia, e assim nós fizemos. E aquilo para mim foi um alívio físico, porque eu não tinha mais encontro com aquele homem. Só que eu comecei a perceber que o físico era tudo muito pequeno. O que estava acontecendo ali, que estava acabando comigo, não era físico, não era externo, mas era na questão da alma. E eu comecei ali a crescer, planejando matar aquele homem que tinha abusado de mim fisicamente. Aos 13 anos de idade, eu tive encontro com a bebida. Eu comecei a me embriagar todos os dias. Todos os dias eu ficava bêbado, porque eu queria provar para o meu pai que eu não era gay, que eu era homem, que eu tinha condição de provar para ele que eu era homem. E ele começava a dizer para mim algumas vezes: olha, eu acho que você é gay mesmo. Até hoje eu não te vi com nenhuma mulher. E a partir dos 14 anos eu comecei a ter uma vida sexual ativa. E eu comecei a ficar com uma mulher, com 2, com 3, porque eu queria mostrar para o meu pai que eu era homem, que eu tinha condição de ser homem. Mas todos os dias eu olhava para ele e eu tinha vontade que ele morresse, que o meu próprio pai, ele sofresse um acidente, caísse de um barranco, fosse picado por uma serpente, alguma coisa, mas que ele morresse, porque eu não aguentava mais olhar para ele. Aos 18 anos eu me envolvi com drogas. Comecei a usar maconha, comecei a usar cocaína. Foi intensificando o uso de drogas sintéticas e não sintéticas. Aos 19 anos, eu coloquei na minha cabeça que era o tempo
de tirar a vida daquele homem que abusava de mim. E eu fui embora para o exterior, fui morar na Europa, com o intuito de guardar uma quantia financeira, contratar algumas pessoas para fazer aquele homem sofrer como eu estava sofrendo. Eu comecei ali, já morando fora do Brasil, sozinho, nas madrugadas, quando eu chegava do trabalho, a ir para a internet, começar a pesquisar maneira que eu fizesse aquele homem sofrer, sentir dor, sem perder a sua vida. Eu comecei ali a aprender como arrancava unhas de pessoas, ela mesmo viva, para ela sentir dor. Eu comecei ali a pesquisar como que eu cortava os órgãos genitais desse homem, para que ele sentisse dor, mas ele não morresse. Eu comecei ali a pesquisar aonde morava aquele homem, quem era aquele homem. E eu descobri endereço, número de telefone, tudo para encontrá-lo. Um certo dia, tinha uma diferença, tinha um fuso horário ali de 5 horas, de lá para cá. E uma madrugada eu liguei para esse homem. Eu liguei, tinha um número privado, e eu me identifiquei como um vendedor, porque ele era comerciante. E eu falei para ele: olha, eu quero saber se é esse homem mesmo. Ele falou: sou eu mesmo. E eu me identifiquei ali como um vendedor de materiais para uma padaria. E falei para ele: eu vou até você qualquer dia desse, porque eu tenho aqui uma grande oportunidade para você. Eu comecei de uma maneira muito intensa a trabalhar de cedo à noite todos os dias. Eu comecei a juntar dinheiro. Eu liguei para o estado do Paraná. Eu consegui ali 2 camaradas muito loucos, que iriam me ajudar e a cobrar ali um valor. Acertei tudo com eles, mas eu falei para eles que eu não iria dar nome nem endereço, eu iria estar junto com eles. Eu queria ver esse homem sofrer, eu queria ver esse homem sentir dor. Eu carregava dentro de mim, mesmo já aos 24 anos, algo que era impossível ser esquecido. Quando eu deitava na cama, enquanto muitos deitam, dorme, o pensamento vinha, aquele pensamento no meio de uma lavoura de milho. A lembrança parece que era tudo muito recente. O nome daquele homem, a feição daquele homem não saía da minha mente. O ódio que eu carregava do meu pai, ele era muito grande. Eu não conseguia deixar de sentir aquilo que eu sentia. Eu sabia que muitas das vezes eu precisava deixar aquilo de lado, mas eu não conseguia, eu não era capaz de deixar, era mais forte. Eu ia para o trabalho, eu sentava para comer em uma mesa, parece que ele sentava na minha frente. Eu entrava dentro de um carro, parece que ele estava do meu lado. Eu não conseguia, eu não era capaz de administrar aquele sentimento, a ferida que eu carregava dentro de mim. Ela estava tomando conta de todo o meu corpo, da minha mente, do meu coração. As minhas decisões eram todas tomadas, pautadas em como é que eu iria matar aquele homem, em como é que eu iria me vingar dele. Quando eu tinha 25 anos, eu conheci a Fátima, minha esposa, a qual nós estamos casados há 13 anos. Fazer 14 anos. E um certo dia, ela percebeu que eu carregava um plano, que eu carregava algo dentro de mim. E ela começou a me ajudar naquilo ali.
De alguma forma, aquele plano que eu tinha de voltar muito rapidamente para o Brasil e executar aquele plano de matar aquele homem, de fazê-lo sofrer, ele estava sendo adiado, porque eu tinha conhecido uma pessoa que me ajudava, que estava do meu lado. No ano de 2008 nós voltamos para o Brasil. Quando eu cheguei aqui na cidade de Vila Velha, eu pensei, olha, vou ficar aqui algum tempo, depois eu vou procurar esse homem, eu vou colocar o meu plano em prática. Passado ali algum tempo, eu comecei a me envolver no mundo da prostituição, já vivendo aqui no Brasil. Eu comecei a me relacionar com outras mulheres, mesmo casado. Eu comecei a fazer a minha mulher sofrer, a ponto dela chegar a 40 quilos. Um certo dia eu acordei de manhã, e eu falei, olha, eu não quero mais viver. Vou viver para quê? Eu não vou conseguir fazer aquele homem sofrer como eu mesmo sofri. Eu não vou mais conseguir colocar esse plano em prática, porque eu não tenho mais dinheiro, porque não há mais tempo. A minha esposa está sofrendo. Tinha 4 anos que eu não falava com a minha mãe, com a minha família. A minha família não sabia nem mais onde eu estava. Eu fui até uma venda, eu comprei um vidro de veneno. Eu entrei dentro de uma lanchonete que nós tínhamos ali no bairro de Santa Rita, em Vila Velha. Fechei as portas e falei, olha, não quero viver mais. Eu quero acabar com essa dor, porque eu sei que a morte, ela vai tirar essa dor, eu vou deixar de sofrer. Eu peguei aquele veneno, coloquei dentro de um copo, misturei bastante, até virar um caldo negro. E eu tomei aquele veneno. Sentei ali em uma cadeira e falei, olha, agora a morte, estou entregue nas suas mãos. Passado ali cerca de 40 minutos, eu comecei a sentir uma dor muito grande dentro de mim, onde eu comecei a fazer necessidade na roupa, onde eu não aguentava mais de tanta dor. Eu abri aquela porta sem mais ter domínio do meu corpo. O meu maxilar começava a cair para baixo. Os meus braços, minhas pernas não tinham mais forças. Eu começava a tremer. Eu começava a sentir dor, a qual eu sabia que a morte já estava chegando, mas também tinha um alívio. Eu cheguei em casa chorando, e minha esposa olha para mim e pergunta, o que aconteceu com você? E eu falei para ela, eu estou morrendo, eu bebi veneno. Eu falei para ela, eu não quero mais viver. Eu não quero que você me socorre. Eu só quero pedir perdão para você por tudo que eu fiz com você. Você é uma mulher boa, eu magoei você. Eu quero que você me perdoa. E ela virou as costas, correndo, chorando, pegou um carro, me colocou dentro. Eu não queria ser socorrido, eu queria morrer. Eu falei, não, eu não quero ir para o hospital, eu quero morrer. Eu não mereço continuar vivo. Eu não suporto a dor que tem dentro de mim. Eu não aguento mais sofrer. Eu penso no meu pai, eu penso, mas eu não aguento mais. Meu pai, ele veio a óbito, queridos. Vou interromper a história do veneno um pouquinho. Ele veio a óbito e eu me lembro no dia que ele estava no caixão. Eu estava dentro de uma sala, na casa de uma de minhas irmãs. Eu não chorava, eu não falava, eu não sorria, mas dentro de mim tinha um alívio. A minha irmã pegou em um dos meus braços e falou, olha, vamos lá. Vamos lá nos despedir pela última vez do corpo do meu pai, do nosso pai.
Eu cheguei lá, eu olhei para a face daquele homem, e dentro de mim tinha um sentimento: por que que você não morreu novo? Por que que você não morreu pequeno? Por que que você não morreu quando eu nasci? Por que que você não morreu antes? Eu olhava para ele e pensava: já vai tarde. Eu tinha ódio, eu tinha rancor, eu tinha dor. E no dia quando eu estava morrendo, a minha esposa falou para mim: mas por que que você carrega essa raiva toda? Por que que isso dói tanto dentro de você? Eu vou salvar você, eu vou te levar para o hospital. Deus tem plano na sua vida. Eu falava para ela: não, Ele não tem plano, Ele não gosta de mim, Ele não me ama. Se Ele me amasse, Ele não teria me deixado passar pelo que eu passei, Ele não teria me dado o pai que Ele me deu, Ele não teria colocado aquele homem no meu caminho. Mas ela me leva para o hospital evangélico, e eu me lembro de uma última palavra do médico dizendo para ela: olha, nós vamos fazer o impossível, o possível, perdão, para tentar salvá-lo, mas é muito difícil. Ele já está tendo parada respiratória. E dali para frente eu não vi mais nada, eu não me lembro de mais nada. Eu só me lembro que, passado algum tempo, tinha uma mulher cantando uma música do meu lado, uma voz muito bonita, porque ele vive. Esse louvor marcou meu coração, marcou minha vida. Eu fui abrindo os olhos devagar, eu não era cego ainda. Eu olhei para aquela mulher assim, com os olhos meio turva, aquela mulher toda de branco, e eu falei: ó, eu estou no céu. Que isso? Deus é tão bom assim? Mas quando eu olhei para o outro lado, eu vi que eu estava no hospital. E essa mulher era uma enfermeira, e ela chega para mim e fala: olha, você está vendo que você não morreu? Eu falei: sim. E ela falou: você tem ideia por que que você não morreu? Eu falei: não. Ela falou: porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Por mais que você não entenda isso, mas Deus vai usar tudo o que você já viveu para cuidar e servir como exemplos para pessoas que viveu as mesmas situações que você já viveu no passado. Eu saí daquele lugar, eu precisava encontrar Jesus, eu precisava ir para uma igreja. E eu vim para uma igreja aqui no centro de Campo Grande. Poderia ter vindo para a Central, né? Uma igreja chamada Missionária Nova, do apóstolo Toninho Rondon, vocalista da banda Coros. Fiquei ali durante 6 meses, vivendo uma vida um pouco meio superficial diante de Deus. Surge uma oportunidade, fomos morar na cidade de Guarapari. Nos afastamos da igreja e também da presença de Deus. Foi um ano muito difícil, um ano onde nós perdemos tudo aquilo que nós tínhamos conquistado, casa, tudo. Eu acabei com tudo na prostituição, nas drogas, na bebida, em tantas outras situações. Sabe por quê? Tinha um vazio aqui dentro, e eu queria preencher esse vazio com mulheres, com mentira, com drogas, com tantas outras situações. E no momento em que eu estava usando a droga, a bebida, ou talvez na orgia sexual, eu esquecia daquilo. Mas no dia seguinte o vazio, ele permanecia, parece que era mais profundo. Um certo dia minha esposa, ela sentou sobre a cama, me chamou e disse para mim: olha, você sabe que eu amo você? Eu falei: sim. Ela falou: só que eu não aguento mais.
Só tem uma forma de nós ficarmos juntos: procurarmos uma igreja, aceitarmos a Jesus, e Ele vai mudar a nossa história. Ele vai curar você, Ele vai tirar as suas feridas. E assim nós fizemos. Fomos para a igreja metodista em Guarapari. 2 meses que eu estava na igreja, ainda bebendo, ainda fumando, ainda fazendo muitas coisas erradas, ainda sofrendo. Surgiu uma oportunidade de ir ao Impacto. Eu fui para aquele lugar sem querer ir, porque eu sabia que eu tinha que ficar 3 dias sem fumar e sem beber. E quando eu chego naquele lugar, no sábado tinha uma ministração de cura interior. E eu me lembro que eu estava deitado em um colchão, e Deus, Ele levou uma pessoa até mim. E aquela pessoa começou a orar comigo. E ela falou comigo: olha, Deus, Ele está me mostrando algo da sua infância, que você precisa ser curado. E eu queria que você confiasse em mim e conversasse comigo. E ali eu comecei a chorar. Aquela dor começou a me apunhalar por dentro. Eu comecei ali a gritar, eu não chorava mais. Eu comecei a sentir a dor de quando eu tinha 7 anos de idade. E Deus, Ele me leva lá no meio da plantação de milho. Deus, Ele me leva naquele homem tirando a roupa, me mandando também tirar a roupa. Ele me leva ali no ato sexual, no abuso sexual. Ele me leva quando eu estava chegando dentro de casa, olhando para o meu pai e pensando: olha, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me dar colo, Ele vai me entender, Ele vai me ouvir, Ele vai colocar esse homem para fora de casa. Ele me leva a cada chicotadas que eu levei. Ele me leva em cima da montura daquela curva de nível, sentado sobre o chão, olhando para o tempo vazio e sentindo ali a dor de tudo aquilo que eu tinha passado. Ele me leva a cada plano que eu tinha de tirar a vida daquele homem. Ele começa a me levar a ser curado daquelas feridas. Parece que cada lembrança que machucava lá atrás, eu sentia como se fosse ali passando uma massa sobre uma parede esburacada e tapando aquilo ali e deixando bonito. E ali eu começava a chorar, eu começava a gritar, eu começava a abraçar aquela pessoa, porque eu sabia que aquela pessoa era um anjo que Deus tinha enviado para me curar daquelas feridas. De repente aquele homem pergunta para mim: olha, você ainda tem ódio no seu coração? Eu olhei para o chão, queridos, tinha poça de lágrimas. A minha camisa estava toda molhada. Eu tinha suado, eu tinha transpirado, eu tinha molhado camisa, bermuda. O suor, ele corria pelas minhas pernas. Eu falei para ele: não, eu não tenho mais ódio, eu não tenho mais raiva. Eu comecei a olhar para aquele caixão onde estava o corpo do meu pai. Eu sentia a vontade de ir lá e abraçar e falar: pai, eu te amo. Pai, quanto tempo eu perdi longe do Senhor. Eu começava a olhar, queridos, para aquele caixão, mesmo ele não existindo mais na minha frente, mas eu queria falar para o meu pai que ele era especial, que ele era bom, que ele era um homem escolhido para me trazer ao mundo. Eu não tinha mais raiva, eu não tinha mais ódio, eu não tinha mais rancor. Eu cheguei em minha casa e falei: olha, eu preciso ligar para esse homem, eu preciso falar com ele.
peguei meu telefone sem a minha família saber. Eu liguei para ele, ele atendeu. E eu falei assim: você é fulano? Ele falou sim. Eu falei: você lembra de uma ligação há muito tempo atrás que você recebeu de um vendedor que ia à sua casa? Ele falou sim. Eu falei: talvez você não tenha a menor ideia de quem seja eu. Você lembra de um menino com 7 anos que você abusou durante 2 anos? Você lembra de um menino que apanhava do pai na sua frente e você não assumia o que você estava fazendo? Você lembra desse menino? Ele falou: lembro. E ele começou a chorar. Eu falei para ele: pois é, eu sou esse menino. Quando eu te liguei da outra vez, eu estava morando na Europa. Eu já tinha planejado, eu já tinha arrumado pessoas. Nós iríamos tirar a sua vida. Eu iria fazer você sofrer. Mas eu conheci um camarada chamado Jesus Cristo. Esse entrou na minha vida, esse transformou a minha vida. Ele me libertou de qualquer sentimento do passado que eu tive. E eu estou te ligando nessa tarde para liberar perdão para você. Aquele homem, ele começava a chorar, de gritar do outro lado da linha e dizer: olha, eu também tive um encontro com Deus. Eu carregava essa marca dentro de mim. Tudo que eu preciso antes de morrer é de pedir perdão para você. Eu falei: olha, já está liberado. Você já está solto no mundo espiritual. Não há mais ódio, não há mais rancor. E eu falei para ele: um dia ainda eu quero me encontrar com você e te dar um abraço, dizer para você que eu te amo em Cristo Jesus. E eu continuei ali na presença de Deus, sem rancor, sem ódio. Passado ali alguns meses, na presença de Deus, sonhando, crescendo, buscando no Senhor o crescimento espiritual. Um certo dia, eu levanto de manhã e eu percebo que eu não enxergava mais, que eu estava cego. Eu começo ali a procurar médicos e mais médicos. O médico chega para mim e fala: olha, não tinha um problema mais fácil para você me arrumar, não? Ele falou: você está cego, dificilmente você vai voltar a enxergar. Eu quero enviar você para fazer um tratamento em Vila Velha, mas é um tratamento que dificilmente vai trazer a sua visão de volta. Sabe, queridos, quando você pensa que tudo está bem, tudo passou, quando você olha para o seu barco e você sente que não há mais vento, não há mais aquelas ondas batendo no seu barco, mas de repente você começa a sentir o vento se intensificando novamente, as ondas batendo no seu barco, te jogando para um lado, para o outro, e você não sabe mais para onde você vai. Comecei a fazer cirurgias após cirurgias, uma mais difícil que a outra. A dificuldade financeira bateu a porta, onde chegou a faltar até o alimento dentro de nossa casa. Um certo dia eu estava em uma célula, passando por tratamento, por dificuldade financeira, eu e a minha esposa. A esposa me liga e fala: olha, vem para casa. Vem para casa porque choveu e alagou toda a nossa casa e nós perdemos tudo o que nós tínhamos. Eu fui para casa, eu entrei dentro daquela água.
uma água até os meus joelhos. A minha esposa caladinha, quietinha, andando cômodo após cômodo, pegando resto de móveis, resto de alimentos e jogando aquilo tudo para fora. Eu perguntei para ela: amor, você está bem? Ela falou: tô, eu só não quero conversar. Comecei a andar ali dentro, queria se perguntar: Deus, por que eu tenho que passar por tudo isso de novo? Por que mesmo depois de liberar perdão para uma pessoa que tanto me machucou, que tanto me magoou, por que eu tenho que passar por isso? No outro dia, ela saiu para trabalhar, eu comecei a arrastar a lama de dentro de nossa casa. Não tinha mais nada. No dia 31 de dezembro do ano de 2011, tudo muito recente, nós não tínhamos nada para fazer uma ceia. Nós só tínhamos arroz com arroz em casa. Enquanto muitas famílias estávamos fazendo ali ceias fartas, eu, ela, minha filhinha com 10 meses na época, nós não tínhamos nada para comer dentro de casa. À meia-noite escutamos ali a queima de fogos. Colocamos um colchão no chão, sentamos em cima dele, ela em uma ponta, eu em outra. A nossa filha gatinhando em cima daquele colchão. E nós começamos ali a chorar. Nós queríamos orar, queridos. Queríamos falar com Deus, mas não tinha condição. A dor que nós sentíamos por dentro era a dor da perda, era a dor da solidão, era novamente a dor da mágoa, da angústia, da aflição, do abandono. Eu me lembro que nós chorávamos e a minha filhinha, ela é nossa filha adotiva, ela caminhava em cima do colchão e ela começava a passar a mão no nosso rosto. Ela começava a secar as nossas lágrimas. Ela nos abraçava, nos beijava, saía de perto de mim, ia para perto da Fátima. E nós estávamos ali, calados, tristes, angustiados, machucados novamente. Aí eu tomei uma decisão, falei: olha, deixa eu te falar algo. A partir de hoje eu não vou mais para a igreja. A partir de hoje eu não falo mais de Jesus. A partir de hoje eu não quero saber mais de pastor, eu não quero saber mais de chamado, eu não quero saber mais de nada. A minha esposa, muito sabiamente, ela fala: olha, fala isso não. Ela fala: olha para trás. Um homem que arquitetava o mal, que projetava o mal, um homem usuário de drogas, beberrão, mentiroso, prostituto, fornicador, um homem que eu tinha vergonha de ir com ele na padaria da esquina de casa. Mas esse mesmo homem, que estava mergulhado dentro de um poço cheio de dejeto, Deus lindo, limpo, perfeito, Ele entrou lá dentro e Ele tirou você de lá. E ela olha para mim e diz: olha, hoje eu tenho orgulho de sair com você. Hoje eu tenho orgulho de falar que você é o meu esposo. E ali eu limpei as lágrimas do rosto, e eu comecei a olhar para Jesus novamente. Eu comecei a falar com Ele: Jesus, me perdoa por todos os pensamentos que não condiz com a Tua vontade. Eu comecei a falar para Deus, falei: Deus,
Eu estou cego, sim. Os médicos dizem que eu não vou voltar a enxergar. Não há mais perspectiva dentro da medicina para que eu volte a enxergar. Eu sei disso tudo, Deus. Eu falei: Deus, eu sei que talvez eu possa perder o movimento das pernas, dos braços, de todo o meu corpo. Mas se eu tiver voz, boca, eu vou te adorar, porque eu sei que o Senhor vive, reina e está comigo em todo o tempo. O Senhor é cura, o Senhor é renovo, o Senhor é libertação, o Senhor é tudo aquilo que eu preciso em minha vida. Pode aplaudir mais forte, é para o Senhor. Pode glorificar o nome dEle. Ele está aqui nessa noite, Ele quer curar você. Ramanabashuri Kandarabashayas. Eu levantei daquele colchão, queridos, e eu falei: Deus, eu aceito o chamado do Senhor. Eu quero me preparar, eu quero cuidar de vidas. Eu não preciso de olhos, mas eu preciso da tua presença. Não afaste de mim a tua presença. Eu voltei a viver novamente. Não enxergo com esses olhos, é verdade, mas aquele que vive e reina aqui dentro, Ele é tudo o que eu preciso na minha vida. A cura chegou, a libertação chegou, a mudança de vida, ela chegou. Sabe por quê? Deus, Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um projeto na sua vida. Não é problema do passado, da infância, que pode parar você, e sim, eu e você mesmo que podemos nos parar. A partir do momento que eu e você, nós quisermos ser curados, através do encontro com Jesus, o qual está aqui nessa noite, Ele muda, Ele transforma, Ele nos liberta de uma maneira plena e perfeita na presença dEle. Quando nós, queridos, não perdoamos, nós vivemos amargamente, doentes, de alma, fisicamente e também espiritualmente. Quando nós não liberamos perdão, às vezes, queridos, coisas tão pequenas, com a irmã, com o irmão, com o pai, com a mãe, talvez com o irmão da igreja, com a irmã. Mas se eu e você, nós não liberamos perdão, nós não podemos sequer orar. Nossa oração não passa do teto. Quando nós trazemos a nossa oferta, ela pode ser robusta, grande, pode até ajudar para poder pagar contas de água, de luz, mas ela não serve como semente. Nós também não podemos receber o perdão de Deus. A Bíblia diz isso. Se nós não perdoamos, nós também não podemos receber o perdão de Deus. Eu quero encerrar nessa noite essa mensagem deixando algo para você. Quando nós liberamos ou pedimos perdão, é como se fosse uma ponte sendo construída entre nós e aquela pessoa a qual tanto muitas das vezes nos machucou ou nós machucamos. Quando nós liberamos ou pedimos perdão, as feridas internas dentro de nós, aquilo que tanto nos machuca, aquilo que tanto nos magoa, aquelas lembranças, as marcas, elas começam a ser tiradas. A nossa roupa que antes parecia tão obsoleta, talvez tão manchada, você começa a olhar para essa roupa e começa a ver ela branca. Aquele céu que parece que estava fechado sobre nossa cabeça, nós começamos a ter comunhão com Deus. Nós começamos novamente a sentir a presença de Deus. Nós começamos novamente a nos relacionar com Deus. Eu quero encorajar você aqui nessa noite. Independente do problema que você passou, que você possa colocar em prática a questão do perdão. Todos os dias nós precisamos perdoar e precisamos liberar perdão. Todos os dias nós precisamos olhar para o Senhor antes de olhar para nós mesmos. Eu queria que você se colocasse de pé.
O Senhor é cura na sua vida. O Senhor é cura na sua vida nessa noite. Eu queria convidar você a vir para o altar do Senhor nessa noite. Eu queria que você saísse do seu lugar, um coração muito aberto, e viesse para o altar. Se prostrasse diante desse Deus tão lindo, tão perfeito, que foi capaz de me curar mesmo com feridas tão profundas, que foi capaz de mudar a história sangrenta, suja, a qual Satanás estava me levando. Todos os dias ele apregoava mais um guilhão na minha vida, me levando a passos largos a fazer a vontade de Satanás. Eu não conheço a sua vida, como eu disse aqui no início. Eu não sei da sua história. Se você tem vivido momentos de glória, momento de tristeza, momento de louvor ou momento de choro, eu não sei. Eu não sei como tem sido os últimos dias da sua vida. Eu não sei como é quando você chega em casa, quando você coloca a cabeça sobre o travesseiro. Eu não sei como é quando você olha para o seu pai, para a sua mãe, para um vizinho ou para uma pessoa do passado. Mas eu sei que o mesmo Deus que me curou, Ele está aqui nessa noite. Eu sei que o mesmo Deus que me libertou, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer mudar a sua história.